Oi, gente! Hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram lá pelo Instagram. Vamos lá? A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: como clarear a axila? A primeira coisa é a gente saber por que a sua axila está escura. Muita gente acha que quando a axila está escura é só por ser uma dobra, enfim. Mas muitas vezes esconde outras doenças que a gente precisa investigar também. Existe uma condição que se chama acantose nigricante e ela leva ao escurecimento tanto da axila quanto da região cervical, ou seja, no pescoço, às vezes na virilha, enfim. E ela está muito relacionada com a síndrome metabólica. E é por isso que às vezes a gente precisa pedir alguns exames laboratoriais para ver como é que está a sua glicemia, como é que está seu colesterol, se você está acima do peso, para investigar se esse escurecimento da sua axila é só por conta de um atrito ou se tem a ver com a acantose nigricante, que é uma condição que, como eu falei, precisa ser investigada. Se a gente percebe que não tem nada por trás dessa condição, que é mais um escurecimento mesmo, né, por alteração de pigmento, a gente precisa saber se você está tendo uma dermatite de contato, talvez o seu desodorante, por conta disso, foi escurecendo ao longo do tempo, né, você usou algum produto, alguma coisa que possa ter irritado, enfim. E além disso, a gente pode começar a fazer o clareamento dessa região. Por ser uma região de dobra, normalmente é um pouquinho mais escura mesmo do que o restante do corpo, né? Tem um acúmulo de pelezinha ali. E muitas vezes realmente tem um acúmulo de pigmento. Então, por conta disso, a gente pode fazer o clareamento tanto com peelings clareadores, com produtos para você usar em casa. E lá na clínica a gente faz muito um protocolo de clareamento a laser, que é o Laser Key Switched, que consegue clarear bastante essa região sem ter o inconveniente de descamação ou de irritação da pele. A Bia perguntou se o procedimento de MD Codes afina o rosto. A gente tem algumas técnicas novas de preenchimento, né? Para quem não sabe, primeira coisa, MD Codes é uma técnica de preenchimento com ácido hialurônico. Então não é nenhum procedimento diferente, não. É só uma técnica que a gente utiliza para fazer o preenchimento com ácido hialurônico. E através dela a gente descobre, né, alguns pontos, a gente na verdade deu nome para alguns pontos que a gente consegue fazer um jogo de luz e sombra. Então quando a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico, o que a gente faz? A gente devolve luz para aquela região que você quer um destaque. Então, por exemplo, existe uma técnica que a gente chama de Top Model Look, em que a gente faz um preenchimento aqui na região do malar indo para o zigomático. Por conta disso, a gente melhora a luminosidade dessa região e, consequentemente, a gente faz um sombreado aqui debaixo dessa região do zigomático. Isso é muito parecido com o que o seu maquiador já faz quando você faz maquiagem. A gente não passa aquele iluminador aqui nessa região e não deixa essa região um pouquinho mais escura. Com isso a gente fica com o rostinho mais fino. O MD Codes também faz isso por você, sem maquiagem, claro, né? Com procedimento. Outra coisa que a gente costuma fazer também é um preenchimento no contorno mandibular. Isso também costuma dar uma afinada no rosto. E além do MD Codes, o Botox também, a toxina botulínica é uma opção para a gente conseguir afinar o rosto quando a gente coloca aqui no masseter, e com isso a gente diminui a hipertrofia do masseter em pessoas que têm esse tipo de problema, né? E por conta disso fica com o rostinho um pouquinho mais arredondado. Então o MD Codes sim pode ser uma opção para a gente conseguir dar uma afinada como se fosse uma maquiada, né? A gente altera esse jogo de luz e sombra e com isso a gente dá um aspecto mais emagrecido ou mais afilado no rosto sem precisar fazer aquela tal da bichectomia. A Elisa Venturini perguntou: para flacidez facial, 43 anos, melhor Sculptra ou MD Codes? Para flacidez, o MD Codes não é o mais indicado, porque ele não trata a flacidez. O MD Codes, como eu falei, é uma técnica de preenchimento com ácido hialurônico. Ácido hialurônico não trata a flacidez, ele na verdade corrige imperfeições. O Sculptra, né, que foi a segunda opção que ela perguntou, ele sim é o ácido polilático e ele tem essa função de fazer um bioestímulo de colágeno. Então ele faz o seu corpo
produzir o seu próprio colágeno. Então, como que é feito? Normalmente a gente faz de 2 a 3 sessões, depende da sua idade, do seu grau de flacidez, e a gente faz através de aplicação por debaixo da pele, né, com cânulas ou agulhas. A gente coloca esse produto e depois de mais ou menos uns 2 meses você vai ter um estímulo de colágeno que você percebe nisso aqui, na preguinha, né, que é assim que a gente testa o grau de flacidez. E aí, normalmente, com 2 sessões ou com 3, a gente consegue um resultado bem bacana. É legal fazer também para quem tem menos de 30 anos como uma forma de prevenção. É como se a gente chamasse assim um banco de colágeno, né? Porque a partir dos 25 anos a gente para de produzir colágeno e começa a degradar. Então é interessante a gente usar artifícios que ajudem a gente a manter o nosso banquinho de colágeno bem abastecido. A Ianca Letícia perguntou para mim se a anemia causa queda de cabelo. Gente, existem vários tipos de queda de cabelo, né? E por conta disso a gente também tem várias causas. Por isso que é importante, quando você sentir que o seu cabelo está caindo, consultar o seu dermatologista. Ele vai fazer um exame que a gente chama de tricoscopia e ele vai usar uma lente de aumento que vai conseguir ver tanto a haste do seu cabelo quanto o seu couro cabeludo. A partir daí ele vai detectar qual é o padrão de queda, né? Como que o seu cabelo está caindo, quais são as áreas, se ele está caindo, se ele está quebrando. Então a partir daí ele vai conseguir definir qual é o tipo de queda de cabelo que você está tendo, que é o primeiro passo que a gente dá quando a gente investiga essa queda, né? A partir daí, realmente existem alguns casos que pacientes com anemia têm perda de cabelo, sim, né? E aí nisso a gente chama de eflúvio telógeno, que é um dos tipos de queda de cabelo. Por isso que é importante, quando você for no seu dermatologista, além de ser avaliado através de uma tricoscopia, ele vai conversar com você e, além disso, ele vai pedir alguns exames laboratoriais. Existe uma infinidade de causas para queda de cabelo, né? Além da anemia. A gente tem livros e livros de causas de queda de cabelo. E aí é importante investigar se é só essa anemia que está causando sua queda de cabelo mesmo ou se tem alguma outra coisa por trás. Mas respondendo a pergunta da Ianca, a anemia pode sim ser uma das causas da queda de cabelo. A Rosângela Fernandes quer saber se grávida ela pode fazer alguma coisa no rosto. Gente, durante a gestação a gente fica um pouquinho limitado em relação aos procedimentos. Por quê? A maioria dos procedimentos não foram testados em grávidas, né? Por conta da segurança com o bebê. Então é proibido fazer testes em grávidas. Então por isso a gente fica um pouquinho limitado. Teoricamente, o ácido hialurônico, que é o produto que a gente faz o preenchimento facial, ele seria autorizado a fazer durante o período da gestação porque ele é amplamente encontrado no nosso organismo, né? De maneira natural. Então, teoricamente, não teria problema de fazer. Pessoalmente, eu não faço. Eu espero passar esse período da gestação, quando a gravidinha tem o bebê, aí sim a gente pode fazer, nesse período pós-parto, já o preenchimento com ácido hialurônico. O Botox não pode ser feito durante a gestação, ele é proibido, então a gente realmente não faz. E o que é importante? Você saber o que você não pode fazer de jeito nenhum. Muitas mulheres têm o hábito de usar em casa produtos com ácido salicílico, com ácido retinóico, até shampoo anti-caspa às vezes tem ácido salicílico, ou aquele seu sabonete para acne. E aí quando engravida não conta para o dermatologista, né? Ou não consulta o dermato e continua usando esses produtos. Esses ácidos, eles são contraindicados, o uso é contraindicado durante o período da gestação. Então é importante, assim que você descobriu que você está grávida, consulta seu dermatologista para saber quais são os produtos que você pode continuar, quais você deve começar, quais são as opções de tratamento que você tem. De uma maneira geral, todos os procedimentos injetáveis no consultório eu costumo deixar para fazer depois que o bebê nasce. Os procedimentos a laser do mesmo jeito. E aí, você mandou sua perguntinha? Já foi respondida? Se ainda tem alguma dúvida em relação à dermatologia, pode deixar aqui nos comentários. Ao longo do tempo a gente vai criando novos vídeos para que a gente consiga responder todas as perguntinhas que forem deixadas. Um beijo e até a próxima!